pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vai crescer em fé, crescer nesse princípio de oração, vai ser bênção para a tua vida, tá? Vai até lá e glória a Deus, tá? Hoje foi lançado o novo e-commerce, o novo site da editora Letra Falada, e eles mandaram avisar vocês aqui, ó, que por causa desse lançamento, todos os livros da editora Letra Falada, que eu faço parte ali da editora Letra Falada, também o livro do nosso querido Peter de Balneário Camboriú, qualquer dia eu entro com eles aqui nas lives aqui, que é um livro maravilhoso, também está lá no site da editora Letra Falada. Também a pastora Selen de Jaraguá do Sul, que tem o livro dela sobre jejum, também estão todos lá na editora Letra Falada. Entra lá que o frete está grátis, site, você compra pelo site direto, dá para parcelar agora, dá para fazer um monte de bagunça lá, tá bom? Glória a Deus por isso e vamos avançar. Lindo o site. Ficou top, entra lá, prestigia, é bênção demais. Pode comprar, mandar de presente para alguém, faz em 3 vezes, 4 vezes, não sei quantas vezes faz. A gente podia falar com a editora para fazer assim, vê lá com o pessoal da editora. O lançamento do site, tipo um sorteio com box com seus livros, não é legal? Vai dar todos os Muitas pessoas querem isso. Pessoas, vocês querem isso? Olha, coloquem nos comentários. Isso aí da minha pessoa. Não, é editora, né? É claro. A editora tem que resolver isso aí. A gente conversa com a editora. Se muitas pessoas quiserem, a gente faz todos os seus livros. Vamos pôr lá o box dos 4 livros sobre oração. Moisés, Samuel, Daniel e Paulo, tá? Glória a Deus por isso. Deus é bom demais. Deus tem dado graça a gente falar desse tema. E se prepara que 2021 é o tema é o ano da oração, tá? Então vamos aprender a orar, que vai ser bênção demais para as nossas vidas, tá? Oração da fé hoje. Então prepara o teu coração aí, já anota o que tem que anotar, se prepara aí que vai ser bênção demais. Escola de oração, e aí você depois encaminha, repassa, tá? No finalzinho da aula aqui eu vou deixar no YouTube, vou dar uns 10 minutos, eu subo no YouTube essa aula aqui também para você ter lá a oração da fé, tá bom? Então nós temos que diversos tipos de oração, eu tenho falado sobre isso, escrevi 4 livros para falar sobre isso já, sobre diversos tipos de oração, e quando nós entendemos que Jesus ensina os discípulos a orar, eles pedem para Jesus, Jesus nos ensina a orar como João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Então João Batista sempre ensinou os seus discípulos a orar. Peraí, deixa eu só arrumar aqui a câmera que minha assessora falhou. Aí, agora sim. O que eu tenho que fazer? E os discípulos de João Batista sempre foram ensinados por ele a orar. Na verdade, esse é um princípio bíblico da palavra de Deus, onde nós vemos que desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, e Jesus disse, então, começou a ensiná-los sobre a oração quando orar, orem assim. Então ele faz aquela famosa oração do Pai Nosso. Eu tenho essa aula também sobre a oração do Pai Nosso lá no YouTube, vai lá, assista também, vai ser bênção para a tua vida. Então nós vemos que a oração sempre foi ensinada, e a igreja por um longo período começou a fazer tipos de oração, tipos de orações, né? Espontânea somente, deixou essa espontaneidade da oração, que faz parte também de uma vida de oração, só a espontaneidade da oração, vamos orar, dá as mãos, sai orando, e muitas vezes nós deixamos de lado esse princípio bíblico que é poderoso, que é esse ensino de oração, essa escola de oração que a Bíblia sempre nos relatou. Então é muito importante nós entendermos que em determinados momentos, em momentos específicos, nós podemos fazer orações específicas como homens de Deus fizeram. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro que eu escrevi, Moisés, eu detalho ali que Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito, ele não chegou e ficou fazendo várias orações espontâneas, ele fez uma oração específica, na hora que chegou, na hora que saiu, no caminho, na trajetória indo, ele encontra Amaleque. Amaleque na Bíblia é um símbolo da dúvida, e ele faz uma oração específica sobre dúvida, e a dúvida é o contrário do que nós vamos falar hoje, que é a oração da fé. Então nós sabemos que existem diversos tipos de oração, então hoje eu quero ensinar você sobre a oração da fé. Existe alguma palavra na Bíblia falando sobre isso? Sim. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15 nos diz isso. Então você pode depois abrir tua Bíblia, anotar e meditar melhor nesse texto, mas deixa eu ler com vocês rapidamente. Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados, tá? Então, a oração da fé salvará, tá? Então, essa oração da fé salvará é um termo muito importante, é um princípio muito forte. Essa palavra oração da fé era muito difundida na igreja do primeiro século, na igreja primitiva, vamos dizer assim, na igreja dos apóstolos, ali na liderança dos apóstolos e pós os apóstolos também, essa oração da fé. E o que seria oração da fé? Né? Muitos de nós sabemos o que é fé, muitos de nós sabemos talvez agir por fé, mas muitos de nós, será que conhecemos sobre oração da fé? Que tipo de oração é essa? Que nós podemos ativar algo poderoso da parte de Deus e existe uma liberação após esse tipo de oração. Faça oração da fé, que o Senhor vai levantar o enfermo e vai perdoar os pecados de quem tiver os cometido. Então nós vemos que existe uma promessa ligada à oração da fé, e a oração da fé precisa ser liberada, precisa ser desencadeada. A nossa geração precisa conhecer mais sobre a oração da fé, e a oração da fé tem esse poder glorioso de mudar a nossa história, mudar o nosso destino, liberar sobrenaturalidade sobre as nossas vidas, igrejas, famílias, e não só isso, mas liberar uma onda de restauração, de perdão de pecados, de curas emocionais, mas físicas também. Esse é um ano que o Senhor está nos chamando à fé, o Senhor está nos chamando a fazermos orações poderosas que liberem essa sobrenaturalidade. Então eu e você precisamos agir e aprender sobre esses tipos de oração. Então eu quero começar 2021 falando, a primeira aula falando sobre oração da fé. Eu estou aqui sendo interrompida pela pastora? Está sendo porque, na verdade, quando o senhor, sem querer incomodar, imagina, nós não queremos voltar na primeira aula do ano te incomodando, querido professor, mas é porque quando você fez o ajuste no seu celular aí, o candelabro saiu do enquadro, e quem não gosta dos comentários foca no candelabro. Olha, se a turma do candelabro está se sentindo rejeitada nesse Se vocês continuarem me incomodar com detalhes superficiais numa aula tão importante de fé, por isso que eu falo que a pastora estava em teste, então agora ela está totalmente, não foi admitida ainda, ela está reprovada. Deixa o candelabro de lá. Você voltou, a gente está tão feliz. Porque o que é mais importante é a oração da fé. Então, voltando aqui, e a pastora agora vai silenciar o ambiente. Olha lá, deu tchau dela. Eu fico batalhando por vocês. Esse é o meu problema. Então ela fica bagunçando com vocês, porque vocês ficam pedindo o candelabro eu luto pelo e povo, não estão entendeu? Prestando atenção na oração, tá? Eu vou pegar o nome de quem está reclamando aqui, vamos fazer perguntas bíblicas sobre a fé. Oração da fé, vamos lá. Descontração para quebrar um pouco o gelo aí. Então a oração da fé vai ser essencial para o teu ano, a oração da fé vai ser essencial para 2021, a oração da fé tem que ser conhecida da igreja, dos intercessores, dos líderes, dos pastores. A oração da fé vai liberar sobrenaturalidade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua própria vida. Então essa oração da fé precisa ser conhecida. Então nós vemos que Tiago 5 começa a falar sobre essa oração da fé, que Jesus por diversas vezes falou também sobre esse tipo de oração da fé, que é muito importante para nós termos esse entendimento poderoso. Jesus nos diz que se nós orarmos crendo, receberemos. O que Jesus está dizendo? Falando sobre essa oração da fé. Se orarmos crendo, receberemos. Jesus está citando esse tipo de oração. Então, se esse tipo de oração era praticado por Jesus, pelos discípulos, pelos pais da igreja, e no decorrer da história bíblica, tanto o Antigo como o Novo Testamento foi praticado, eu e você também precisamos conhecer sobre oração da fé, porque nós precisamos entender que muitas das nossas orações não são orações de fé, da fé. Então esse texto aqui, Tiago diz, olha, quando for feito esse tipo de oração, vai desencadear sobrenaturalidade e vai desencadear salvação, perdão de pecados e restauração. Então eu e você precisamos aprender sobre esse tipo de oração. Existem algumas coisas que não são, alguns inimigos, vamos chamar assim, da oração da fé, ou da fé, inimigos da fé que eu quero compartilhar com vocês, que impedem nós de praticarmos e experimentarmos esse tipo de oração. Que venha um tempo novo sobre a tua vida, que o Senhor derrame sobre ti um óleo, uma presença poderosa de ativação ministerial, principalmente na tua vida de oração, você possa conhecer e crescer nessa oração da fé. A primeira coisa que eu quero falar que muita gente confunde é sobre fé e esperança. Então tem diversos tipos de
de textos na Bíblia que falam sobre esperança, mas também falam sobre fé. Fé e esperança são duas coisas totalmente diferentes. Esperança está falando sobre futuro, esperança está falando sobre amanhã, está falando sobre eternidade, a nossa esperança na volta de Jesus, a nossa esperança na restauração de nossa vida na eternidade, está falando da vitória, a nossa esperança da vitória final de Jesus sobre todos os nossos inimigos. Isso se refere à esperança, algo futuro, algo que virá a acontecer, que ainda não foi feito. Agora a fé fala sobre hoje. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra do nosso Deus diz: a fé não foi e a fé não será, a fé ela é hoje, ela é para agora, o Senhor quer operar na tua vida agora. Por isso que a Bíblia diz que a oração da fé libera sobrenaturalidade, libera salvação e perdão de pecados. A fé é para agora, a esperança é para amanhã. Então muita gente entende, por exemplo, você acredita que pode ser curado? Eu espero um dia ser curado. Então quando nós falamos assim, nós estamos esperando algo um dia lá na frente acontecer, sendo que a fé é hoje, é algo que já foi estabelecido, é algo que já foi feito e eu só me aproprio dela. Eu agradeço a Deus, eu me aproprio dela, sou grato a Deus, eu repreendo o inferno, eu proíbo o inferno de ficar agindo na minha vida porque já foi feito. Então, a oração da fé sobre salvação, sobre cura física, sobre restituição financeira, sobre libertação, a fé Então, eu até um dia desse preguei, estou voltando a pregar na igreja e falei sobre isso, que a fé Então, a oração da fé é para agora. A oração da fé crê agora que Jesus já fez, Ele já fez, família, Ele já estabeleceu na cruz. Então, quando eu começo focar minhas orações, um dia Ele vai fazer, eu espero que um dia Ele faça, eu estou esperando a minha cura, eu não estou andando por fé, eu estou esperando por algo que ainda vai vir a acontecer, e isso não é fé. Fé é a certeza daquilo que nós estamos aguardando agora, a fé Então nós temos que entender isso. Então muitos de nós esperamos, eu espero que um dia o Senhor me restitua financeiramente. Não. A fé não é isso, a fé é agora. O Senhor me restituiu financeiramente naquela cruz. Então pela fé eu me aproprio, eu tomo posse, eu repreendo o inferno que fica tentando roubar a minha fé, para eu não vivenciar agora aquilo que ele tem a fazer. Então orações de fé são esperadas, são importantíssimas na nossa geração. Quando nós lemos o livro de Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18 até o 22, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Então Abraão transformou a esperança dele em fé. Ele não ficou só esperando algo acontecer, ele creu, ele teve fé para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a descendência. E sem enfraquecer na fé, embora o seu corpo tivesse totalmente adormecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, quando nós falamos de oração de fé, nós estamos falando de se apropriar daquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário Ele liberou salvação, Ele liberou cura física, na cruz do Calvário Ele liberou restituição financeira, na cruz do Calvário Ele quebrou cadeias, Ele quebrou prisões, Ele quebrou opressões, e muitas vezes nós estamos esperando algo que já fez. Então a fé é agora. Então a nossa oração libera a sobrenaturalidade. Tiago não diz assim, quando você fizer a oração da fé, vai esperando que um dia vai vir acontecer. Não, faz a oração da fé, porque a fé é agora, é hoje, é o presente, e você vai ver ser liberado sobre ti a cura. Deus vai levantar o enfermo e vai perdoar e sarar vai perdoar os pecados. Então nós temos que entender isso. Então, a primeira coisa que vamos entender sobre a oração de fé é diferenciar a fé da esperança. Outro inimigo da nossa oração da fé nós cremos na palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, nós sabemos o que Deus falou, mas nós agirmos diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Então eu creio que Deus pode
liberar salvação para minha família, eu creio que Jesus pode liberar transformação na minha família, mas as minhas atitudes são diferentes daquilo que eu creio. Então eu tenho que, se eu creio que a fé, na oração da fé, que Jesus Cristo já conquistou isso, a minha cura física já conquistou, a minha libertação, a minha transformação, como Jesus está tocando muitos de vocês que estão nessa live, assistindo também pelo YouTube aqui, o Senhor está tocando a sua vida aí agora de uma maneira poderosa. Ele quer tocar hoje, Ele quer tocar agora, não porque Ele não está lá na frente, talvez Ele faça, não, é hoje, guarda essa palavra no teu coração, é hoje, 2021, o Senhor quer liberar a cura dEle hoje. Então muitos de nós deixamos de praticar a nossa fé, e uma das maneiras de praticar a nossa fé é fazendo orações de fé, é fazendo orações de gratidão, é agradecendo a Deus por aquilo que Ele já liberou, é agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez por nós na cruz. Então pela fé, então uma das maneiras de nós ativarmos essa oração de fé é orar dessa maneira que eu tenho ensinado a vocês aqui, é orar de uma maneira poderosa na fé, e não somente crer, Ele pode fazer e aguardar algo que isso na verdade acaba não sendo fé. Retorno novamente, ser a esperança, ser aquele momento de esperança, tá? Uma das coisas que impede de você fazer oração de fé também, a terceira situação, é você não conhecer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que quando nós oramos sem conhecer a vontade de Deus, nós somos facilmente enganados pelo diabo e pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Então a palavra de Deus diz que é vontade dele que você seja salvo, que tua casa seja salva. Ele quer salvar a tua família, Ele quer restaurar a tua família. Então nós oramos assim: Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor toca a minha família. Não. Errado. A vontade de Deus já está conhecida na Bíblia. Ele quer salvar a tua família. Senhor, eu declaro salvação na minha família. Eu declaro pela fé salvação na minha família. Tudo que impede eles de conhecer o Senhor, eu declaro salvação, declaro essas palavras, declaro a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos atenderá. Então quando eu conheço a vontade de Deus, começa a mudar todo o cenário da minha fé. Então eu não oro naquilo que eu quero, eu não oro na minha vontade, no meu desejo, eu oro a vontade do meu Deus. A Bíblia diz que Ele quer curar a tua vida, é vontade de Deus curar a tua vida, Ele quer te curar. Nós vemos que o leproso perguntou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, me torne limpo, me cure. E Jesus disse: eu quero. Essa palavra eu quero, eu me alegro muito em poder tocar a tua vida, curando, transformando, liberando. Eu me alegro em te curar. Então Jesus não está lá no céu, talvez eu cure um hoje, não. Ele está ansioso em liberar cura física na tua alma, cura emocional na tua alma. Essa é a vontade de Deus, e inevitavelmente essa vontade, quando nós oramos com fé, ela vai acontecer. É inevitável que ela vai acontecer, ela vai ser liberada, porque é a vontade de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Então nós temos que entender que é a vontade de Deus suprir suas necessidades emocionais, espirituais, físicas. Quando nós oramos a vontade de Deus, nós oramos de uma maneira com fé, porque é a vontade dele, já está estabelecida que esse é o desejo dele. Ele quer fazer isso, ele só está esperando pessoas que levantem as suas orações, que levantem os seus clamores com fé na sua vontade, com fé na sua palavra. É a vontade de Deus vencer cada um dos teus inimigos espirituais. Na cruz, a Bíblia diz que Deus envergonhou todo o principado, potestade, dominador. Essa é a vontade dele, manifestar essa vergonha dos nossos inimigos, porque naquela cruz ele prevaleceu. A vontade dele é te dar vitória, a vontade dele é fazer os teus inimigos reconhecer a autoridade de Jesus. Então, quando eu não conheço a vontade de Deus, eu fico naquela oração assim: Senhor, se o Senhor quiser, se for a tua vontade, se o Senhor quiser me curar. A Bíblia diz que Ele quer te curar, a Bíblia diz que Ele quer mudar o teu cativeiro, a Bíblia diz que Ele quer mudar a tua história. Essa é a vontade dEle, tanto que Jesus morreu na cruz e já estabeleceu o seu poder sobre nós de uma maneira grandiosa, de uma maneira gloriosa. Então, não conhecer a vontade de Deus anula a fé, mata a fé.
ao não conhecer a vontade de Deus, paralisa a nossa fé, porque nós ficamos ali de uma maneira assim, será que Deus quer? Será que Deus não quer? E a Bíblia diz que Ele quer. Qual é a vontade de Deus? Conheça a vontade de Deus, porque a Bíblia diz, se orar conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então nós vemos que existem chaves na vida de oração, existem chaves na escola de oração que eu tenho ensinado para vocês aqui, que destravam o sobrenatural, que destrava a glória de Deus, que destrava os milagres do Senhor em nossas vidas. Então conheça a vontade de Deus, procure na Bíblia qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a sua santificação, por exemplo. Então todo sufoco, toda dificuldade, toda guerra que muitas vezes você está tendo para se santificar, é porque você não conhece a vontade de Deus, e o inferno fica te enganando, mas Ele quer santificar na tua vida, Ele quer derramar o poder do Espírito Santo da tua vida, que vai te auxiliar nesse processo de santificação. Então recebe esse tempo na tua vida de santificação. Senhor, nós chamamos pela fé a tua vontade de santificação na vida dos nossos irmãos, e que essa presença, que essa glória do teu Espírito Santo toque cada um deles de uma maneira poderosa. Essa é a tua vontade, e nós pela fé declaramos esse tempo novo, declaramos essa liberação poderosa sobre os teus filhos. Esse tipo de oração libera a sobrenaturalidade, como liberou agora aqui, como nós estamos fazendo dessa cura. Muitas pessoas vão ser transformadas em suas vidas pessoais, emocionais, que não estavam conseguindo se libertar de cativeiro. Uma oração conhecendo a vontade de Deus faz a diferença. O diabo engana os homens e as mulheres de Deus, roubando essa certeza da vontade de Deus. Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer transformar a tua história. Outro inimigo da oração da fé é quando nós andamos não por fé, mas pelos nossos sentidos naturais. Então, quando nós andamos por aquilo que escutamos, que vemos, que cheiramos, que o nosso tato, o nosso paladar são nossos sentidos, quando nós andamos por isso, a Bíblia diz que nós andamos por vista. Andar por fé é não ser influenciado pelos sentidos. Então eu estou vendo ali a situação difícil que a minha família está passando, os meus olhos estão enxergando, eu estou vendo, eu estou escutando as palavras de derrota que eles têm proferido, eu tenho visto como eles têm sofrido, eu tenho visto tudo isso, mas a Bíblia diz que isso é andar com sentidos naturais. Eu e vocês somos convidados por Deus para não andarmos pelos sentidos naturais, mas andarmos pela fé, não nos apoiarmos naquilo que vemos, mas naquilo que cremos, porque se eu ando pelo que vejo, já não é fé, porque eu estou vendo. Fé é você não ver, mas eu creio na palavra de Deus. Então eu não creio nos meus sentidos, a minha fé está colocada na palavra de Deus. Os meus sentidos, eles passam, as enfermidades vêm, as enfermidades vão, as dificuldades vêm, as dificuldades vão, mas a palavra de Deus é eterna, e é nela que eu confio, a minha fé está na palavra de Deus. Então enquanto o meu corpo está enfermo, eu confio, minha fé está colocada na palavra do meu Deus, que eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Essa é a palavra dele. Ele se apresenta assim para os hebreus no deserto de uma maneira poderosa. Então minha fé está na palavra do meu Deus, está na palavra do meu Deus, está na palavra do que ele falou ao meu respeito, a minha vida. Ele escreveu um testamento, Jesus morreu na cruz, esse testamento está à nossa disposição, ninguém pode mudar, alterar esse testamento. Nesse testamento está a tua libertação, a tua cura, a tua vitória. Então muitas vezes nós andamos por vista, então o que ouvimos influencia a nossa fé, o que vemos influencia a nossa fé. Então eu tenho que aprender a blindar minha fé, para que eu possa continuar liberando orações de fé, porque senão no final do meu dia eu vi tanta coisa negativa, eu escutei tanta coisa ruim, que a minha fé começa a ser abalada, e aí eu já não ando por fé, eu ando por vista. Então toda vez que os teus sentidos quiserem se sobressair, os teus sentidos naturais, a tua carne quiser sobressair, você tem que combater através da oração da fé. Isso aconteceu no livro de João, capítulo 6, versículo 30, quando os discípulos perguntaram para Jesus. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Então eles estavam dizendo: nós vamos crer em ti se o Senhor fizer sinais. Se nós conseguimos ver, se o Senhor fizer e nós conseguimos ver o que o Senhor fez, nós vamos crer em ti. E aí Jesus já os combate, já rebate, porque isso não é fé. Se eu preciso ver
para crer, eu estou igual Tomé quando Jesus disse que deveria tocá-lo para sentir. Ele disse, olha, porque você viu, você creu. Jesus disse que ele creu, mas mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Jesus te chama de bem-aventurado. Nós não ouvimos, nós não ouvimos fisicamente, mas nós o sentimos, nós temos essa presença que nos move e andamos pela fé. A fé de que Ele está conosco. A palavra de Deus diz que Ele jamais nos abandonaria. Jesus está com você aí agora, tocando a sua solidão, tocando o seu desespero, tocando a sua angústia. Ele está aí agora para tocar a tua alma, para tocar o teu espírito. É nessa fé que eu coloco a minha fé, eu coloco nessa palavra, nessa certeza de que Ele jamais vai negligenciar a sua palavra. Ele é poderoso, Ele é fiel e é impossível que Deus minta. Então, quando nós colocamos a nossa fé nessa palavra de Deus, nessa certeza da palavra de Deus, a enfermidade tem que fazer suas malas e ir embora, a escassez tem que começar a dar tchau para a tua vida, a frieza espiritual tem que cair por terra, e de uma maneira poderosa essa oração de fé é liberada. As pessoas falaram para Jesus, realiza sinais para que nós possamos crer em Ti. Negativo, a fé não é isso, porque se vemos já não é fé. Se nós olhamos e esperamos, precisamos ver para crer, então já não é fé. Eu não estou sentindo nada, eu não estou experimentando nada, eu não senti o meu corpo aquecer para ser curado, eu não senti o Espírito Santo me chacoalhando, o Espírito Santo trazendo um fogo sobre mim, eu não senti nada disso. Isso é perigoso, porque nós vamos conduzir a nossa espiritualidade por aquilo que nós sentimos, e muitas vezes somente de crer a sua vida já vai ser transformada. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em cada um de nós, daqueles que reconhecemos, que aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor de nossas almas. Então o Espírito Santo está aí com você agora, mas muitas vezes você não está sentindo nada, mas eu creio nisso. E quando você começa a declarar, eu creio que o Espírito Santo está comigo, vem Espírito Santo, tem liberdade em mim, eu creio que o Senhor habita em mim, eu creio que o Senhor está comigo. Quando você vai agindo dessa maneira de fé, na palavra de Deus, não é fé no que um homem te ensinou, não é fé no que alguém te falou, não é fé nos teus sentidos naturais, é fé na palavra de Deus. Você vai ver começar essa liberação poderosa do Espírito Santo sobre a tua vida, e é assim que nós precisamos entender o que é a oração da fé. A oração da fé não tem nada a ver com os sentidos, a oração da fé não tem nada a ver com ouvir, com sentir, estou ouvindo coisas ruins, falar, o médico falou que não tem o que fazer, o médico falou que é uma coisa complicada, que talvez não tenha solução. Tudo bem, você escuta falar, mas quando você sai dali você fala, eu ouvi com os meus sentidos naturais, mas a minha fé não está no que eu ouvi, a minha fé está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê no quê? Que crê nessa palavra de Deus, que crê nesse Jesus poderoso, que crê nesse Jesus maravilhoso. Então, sem perceber, muitas vezes nós estamos colocando nossa fé no que ouvimos, nossa fé no que vemos. Então temos que trabalhar isso dentro de nós, porque os sentidos vão atrapalhar a nossa fé. Então a Bíblia diz que Deus não olha como o homem vê, Deus olha o interior. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior do coração do homem. E isso Ele falou para o profeta Samuel. Então até mesmo o profeta Samuel teve que trabalhar a questão da fé para conseguir fazer com que essa oração, com que essa vida de fé conseguisse permanecer na vida dele de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, tá? Por exemplo, a Bíblia diz que é necessário que aquele que crê em Deus, aquele que tem fé, que anda por fé, creia que Ele existe. Muitos de nós cremos que Deus existe, amém, glória a Deus por isso, mas que Ele é galardoador do que os buscam. Galardoador é alguém que deve para alguém, é alguém que está devendo algo para alguém, é alguém que vai pagar um salário devido a alguém. Então a Bíblia diz que nós temos que crer que Deus quer nos abençoar, que já nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, diz a palavra de Deus. Só que porque muitas vezes eu não vivo isso, porque muitas vezes eu não vivo curas, porque muitas vezes eu não vejo liberações de sobrenaturalidade, liberação de provisão, porque muitas vezes eu não vejo isso, porque eu preciso ver para crer. Eu não estou fazendo orações de fé, eu estou falando, Deus, se o Senhor
puder mudar minha história, muda minha história, eu não aguento mais, estou desesperado. Isso é uma oração que não é uma oração de fé, é uma oração talvez de esperança somente, uma oração ali mais enfraquecida, mas nós temos que praticar isso. Então, temos que conhecer e saber que Deus é misericordioso com os seus filhos, Ele quer abençoar os seus filhos. Jesus explicou isso dizendo: quem é o pai que quando o filho pede um pão, lhe dá uma pedra? Quem é o pai que o filho pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Então, quanto mais, sendo um pai que tem natureza má, faz boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus aqueles que pedirem o Espírito Santo. Ele é galardoador, Ele quer presentear, Ele quer honrar, Ele quer abençoar seus filhos, não por nós, mas por Jesus, que morreu em nosso lugar e hoje nos dá vida e vida em abundância. O grande problema é que eu, em vez de crer que Deus é galardoador, eu fico falando: não, mas eu acho que eu não mereço, eu acho que eu preciso crescer, eu acho que eu preciso mudar isso, eu acho que eu preciso mudar aquilo, e a gente deixa de andar por fé. Tem pessoas que por causa de sua fé nem pertenciam ao povo de Israel e receberam diversos milagres, foram curados, foram libertos, foram transformados, tá? Então, se nós olharmos para os 10 leprosos que Jesus liberou cura para eles, a Bíblia diz assim, que Jesus disse: vai, apresenta-te ao sacerdote para que ele constate a tua cura. E eles foram, só que continuavam doentes. E a Bíblia diz que no meio do caminho, eles foram todos curados, os 10. E a Bíblia diz que um, que era estrangeiro, que era samaritano, volta, se prostra e glorifica e agradece e engrandece o nome do Senhor Jesus. Então ele diz assim: filho, a tua fé te salvou. Então aqueles outros homens receberam uma cura física. Esse homem, por ter atitudes de fé, de agradecer, de honrar, antes de ir lá mostrar para o sacerdote para ver, vamos ver mesmo se eu estou curado ou não, deixa eu ver se eu estou curado, deixa eu tocar lá, o sacerdote tocar. Se ele falar que eu estou curado, eu vou procurar esse homem e vou agradecer ele. Não, negativo. Antes de ele ir para o sacerdote, ele voltou pela fé, se ajoelhou e agradeceu a Jesus. Ele disse: filho, tua fé te salvou. Essa palavra salvou é a palavra sozo, que é uma palavra muito poderosa no Novo Testamento, que esse sozo, quando é liberado sobre alguém, não é só um tipo de algo que acontece, não é só a salvação eterna, só a eternidade que se manifesta na tua vida. O sozo tem o poder de trazer cura física para o teu corpo. Tantas vezes Jesus falou, curou uma pessoa e disse: a tua fé te salvou. Ele estava querendo dizer que aquela fé tinha o curado. Outras vezes ele usou essa palavra sozo para se referir à salvação eterna. Outras vezes ele falou sobre essa salvação para se referir à transformação pessoal e interior dessa pessoa. Então a palavra sozo é poderosa, a palavra sozo é gloriosa, e quando nós andamos pela fé, fazemos orações de fé, é liberado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa história, esse sozo, essa salvação de Deus, esse poder de Deus manifesto em nós. Então nós temos que tomar cuidado e falar: não, mas Deus, Ele talvez abençoa uns, não abençoa outros, porque aquele é melhor que esse, talvez aquele. Não, Ele é galardoador para todos. Ele quer te abençoar agora, por exemplo. Ele quer honrar a tua vida de uma maneira poderosa aí. Então nós temos que entender que Jesus, o nosso Deus, Ele é galardoador dos que o buscam. Ele vai honrar aqueles que buscam a sua presença pela fé. Ele é aquele que vai honrar aqueles que buscam a sua presença, a grandeza do seu nome pela fé. Deixa eu ler um texto com vocês aqui em Marcos capítulo 11. Vamos lá ali rapidinho. Você pode depois abrir a tua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo... vamos! 11:24, Marcos 11, capítulo 11, versículo 24, nos diz assim, vamos lá, 11:24 aqui, pronto, chegou. Por isso vos digo, tudo quanto pedires em oração, crede que recebeste e assim será convosco. Oração da fé. Então nós vemos aqui em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes e credes que recebeste, assim será convosco. Então assim, obrigado Senhor,
porque o Senhor já liberou a tua cura na cruz, e eu pela fé me aproprio daquilo que o Senhor fez. A fé não vai ser ou foi, a fé é agora. Então eu oro dessa maneira, me apropriando pela fé, me apropriando da tua cura. Obrigado pela cura, obrigado pela libertação, e eu vou declarando isso. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor já me curou naquela cruz, então essa enfermidade é ilegal, e eu denuncio todo espírito de enfermidade agora na tua vida, na tua família, na tua casa. Todo espírito de enfermidade está denunciado, amarrado e lançado fora para onde o Senhor Jesus determinar, porque é ilegal. Se Jesus já levou na cruz e já carregou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz ele levou as nossas enfermidades. Então, se a enfermidade está insistindo em tua vida, ela é ilegal. Ela é ilegal. Então, por isso que a Bíblia diz que é a oração da fé. Então, espírito de enfermidade pode sair. Eu não te aceito, eu te denuncio, está denunciado, está desmascarado, e que a restauração da minha saúde seja estabelecida. É isso que tem que acontecer na tua história, na tua vida, dessa maneira. Se nós olharmos os apóstolos Pedro, por exemplo, eles chegavam assim: Senhor, se o Senhor quiser, libera essa cura sobre esse homem, abençoa esse homem. Ele já dizia assim, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Já é ilegal você estar aí, vai, levanta no poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Se nós vemos Jesus também curando as enfermidades, dizia: espírito sai, espírito surdo, espírito mudo sai, e ele começava a dar ordem. Então por que tem que dar ordem? Porque é algo que não pode estar ali, e o Senhor quer fazer isso contigo. A Bíblia diz que Paulo caiu numa ilha depois de um naufrágio. A Bíblia diz que ele cura um homem nessa ilha, e todo mundo traz os enfermos da ilha para ele. A Bíblia diz que ele cura a todos. Então nós temos que entender que o Senhor quer levantar a nossa geração, a minha, a tua vida, para viver esse tipo de sobrenaturalidade, esse tipo de oração de fé. E é essa oração que eu preciso praticar, é essa oração que eu preciso ter em minha vida, e combater esses inimigos da fé que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Então guarda no teu coração Marcos 11, 24, porque esse é uma dos versículos poderosos que eu e você temos. Então pratique a tua fé, não somente fale que tem a fé, mas não pratique a tua fé. Cuidado com os teus sentidos, que eles vão te enganar, eles vão fazer você colocar fé nos sentidos. Então, eu sinto uma dor, ok, todos nós temos os nossos problemas, nossas enfermidades, amém? Só que nós temos que declarar, temos que confessar. Confessar não é só o lado negativo, não. A Bíblia diz: confessai a Jesus Cristo. Sabe o que é confessar a Jesus Cristo? É declarar para a tua enfermidade: ok, enfermidade, eu sei que você está aí, mas o meu Jesus Cristo prevaleceu sobre ti. Ok, estrutura espiritual que está atormentando a minha família, eu sei que eu estou vendo a tua ação aí, mas eu confesso o que Jesus Cristo fez naquela cruz, e você está impedido de tocar a minha família. E esse tipo de oração é que faz os estragos, faz estrago no mundo espiritual. É esse tipo de oração que envergonha o inferno inteiro, é esse tipo de oração que chacoalha as estruturas das trevas. Então eu e você precisamos aprender esse tipo de oração. A fé é perseverante. Então muitas vezes nós não vemos a ação de nossa fé, o resultado automático. Pode ser que você veja automaticamente ou instantaneamente o resultado das tuas orações, da tua aplicação de fé, e pode ser que demore um pouco. Mesmo que demore um pouco, nós continuamos crendo. Crendo que? Na palavra de Deus, crendo que Ele pode, crendo que Ele vai fazer. Continuamos crendo que Ele é poderoso, continuamos crendo que Ele é grandioso, continuamos crendo na palavra de Deus. Porque eu dei um exemplo um dia desses, e volto a dar um exemplo aqui. Quando uma planta é arrancada pela raiz, quando uma árvore, um arbusto é arrancado pela raiz, ali, um pequeno, ele é arrancado e é jogado no chão, se você for daqui 5 minutos lá, ele ainda está igualzinho que ele era, verde, verdinho. E se você for no outro dia, pode ser que ele ainda esteja verde ali, e aí daqui 2 dias você vai ver que ele já está mais seco, está secando, e daqui uns 5, 6 dias, sei lá quantos dias, ele já está totalmente seco. Isso significa que teve um prazo para aquela situação ir sendo mudada, e durante esse prazo eu continuo confiando, declarando, confessando Jesus, declarando a palavra dele, declarando o que ele fez por mim naquela cruz.
Essa oração de fé é poderosa para nem que demore um período, você vai ver aquela situação sendo revertida da tua vida, você vendo a resposta da tua oração chegando, e aí nós vamos ver os testemunhos alcançando a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Então é importante você entender o que significa a oração da fé. A oração da fé vai levantar o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver alguém cometido pecado, eles serão perdoados. Então nós vemos que não é que algum dia talvez ele seja curado, ore, talvez, a Bíblia diz assim, por exemplo, tem alguém enfermo? Não está perguntando assim, será que se tiver alguém, vem todo mundo que está enfermo, vamos fazer uma oração, pode ser que o Senhor te cure, pode ser que não, vamos ter oração de fé, vamos continuar crendo, até nós vemos a sobrenaturalidade alcançar a nossa geração vai ser desperta em sobrenaturalidade, e aí nós vemos que a importância de nós liberarmos essas palavras de fé, essas orações de fé. A Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja para que a oração da fé unja com óleo e para que a oração da fé cure o enfermo. Por que ungir com óleo? Muitas vezes aquele que está recebendo aquela oração é alguém novo na igreja, é alguém que não tem a sua fé ainda amadurecida, ou não está crescendo em fé, mas aquele ato de unção com óleo ali, libera a pessoa, nossa, eu recebi uma unção, então eu creio, então só aquela atitude de fé libera uma sobrenaturalidade sobre a pessoa também libera a sua fé, e aí nós vemos os milagres acontecer. Então não é se tem alguém ou não, se alguém estiver enfermo, então é muito importante nós entender que a vontade de Deus é todos, se Ele puder tocar, então que eu e você possamos crescer em fé, que as nossas orações de fé possam ser levantadas, que as nossas orações de fé possam ser erguidas, e nós possamos ver o nome do nosso Senhor Jesus ser glorificado. E a oração de fé salvará o enfermo, perdoará os pecados e assim por diante. Então essa liberação desse sobrenatural, que o grego no Novo Testamento chama de sozo, é algo poderoso da parte de Deus. Sozo é uma cura, uma libertação espiritual. O sozo também é uma cura física. O sozo é a nossa salvação eterna. O sozo é a nossa restauração financeira. Esse é o poder do sozo. E quando nós entendermos isso, grandes e poderosas obras nós vamos viver com o nosso Senhor Jesus. Amém, família? Escola de oração, voltamos, glória a Deus. Deus é bom demais. Deixa o teu recadinho aqui pra gente, fala de onde você é, cidade você é, e nós estamos encerrando. A pastora fez o cappuccino aqui, já tá frio, tá gelado. A gente estava conversando sobre isso, eu ia esquentar no micro-ondas, mas achei que você não ia achar uma boa ideia. Não. Meu Deus do céu, a gente não consegue nem, né? Voltou então, o foguete, né? Vamos entender que a oração da fé, ela tem que ser resgatada em nossa geração, porque nós muitas vezes fazemos muitas orações de tipo, se o Senhor quiser, mas a Bíblia diz que Ele quer. Então nós estamos falando algo que Ele fala o contrário. Então olha como a nossa oração muitas vezes não consegue ter esse vigor e essa força. Que eu e você possamos resgatar esse tipo de oração de fé em nossa geração. Amém, família? Vou indo aqui, porque também... Já? Tenho que ir, senão forço demais as minhas vistas. Verdade. Estou agindo por fé aqui, hein? Verdade, isso é verdade. Então quando o inferno quer que você fique parado, age por fé, que você vai ver o que Deus vai fazer, tá? Então quando você receber uma oração de fé, receber uma palavra de fé, haja conforme o que você está recebendo. Amém? Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais por lives duplas e triplas, né? Mas estamos aí já. Estamos aqui, tá bom? Amo vocês em Cristo. Eu vou pegar essa aula aqui, vou subir já no YouTube, vou compartilhar aí nos canais. Também ajuda a gente a compartilhar lá, para que essas lives possam chegar ao máximo de pessoas possíveis. O ano passado foi sensacional, nós recebemos não só do nosso ministério, mas diversos outros ministérios, pessoas entraram em contato com a gente para saber mais sobre essas questões da oração e assim por diante. Então, nos ajude a lá, cada compartilhada, cada clique que você dá, nós liberamos essa palavra, por exemplo, de hoje para muitas vidas e muitas famílias, tá bom? Amo vocês demais em Cristo. Não esquece, visita o site letrafalada.com.br para conhecer ali os materiais. E na próxima aula tem uma novidade de que eu fiquei sabendo agora, esses dias aí, que uma escritora muito conhecida em nossa nação está chegando pro Letra Falada também, hein? Se preparem aí,
que vai ser coisa violenta aí. Então chocada. Aguarde, talvez semana que vem eu já vou falar isso com vocês aqui, tá? Podia fazer uma live com ela, de repente. Vamos, talvez marcar e fazer essa live com ela. Sim. Vocês vão saber quem que é logo mais, tá bom? Amo vocês demais em Cristo. Escola de Oração, família, Deus os abençoe demais. Quarta que vem estamos aqui e vamos bombardear esse ano que é o ano da fé. Ande por fé, ore pela fé, ore através da fé e nós vamos ver muita sobrenaturalidade alcançando nossas vidas. Testemunhos vão vir sobre você, sobre tua casa, sobre a tua família. Nós vamos ver com os nossos próprios olhos aquilo que nós cremos. É diferente de você ver primeiro para crer. Não, nós cremos. Eu creio na palavra, eu creio no que o Senhor Jesus disse sobre a minha vida, sobre a minha família, ao meu respeito, e aí eu vou ver grandes coisas porque eu creio. Amém? Deus abençoe demais, amo vocês em Cristo. Valeu, pastora dando o tchauzinho dela. Valeu, família. Vamos! Tchau, tchau. Valeu!